Almesi nunca esqueceu o que viu, ouviu e passou na época de maior tensão nos cerrados. Período de confronto com os grandes produtores. O que eles falavam para vocês? Que não era para nós ficar dentro da área, porque lá era deles. Eles tinham comprado, tinham pago, lá era deles mesmo e não era para ninguém ficar dentro da área. Pessoas vindas de fora compraram terras que já tinham um dono, mas não se conformaram enquanto não expulsaram os poceiros. Difícil retomar a rotina depois de receber ameaças. Cada uma vez que eu lembro, parece que estou vendo acontecer aquilo. Eu acho que aquilo ali nunca vai apagar. Foi o último confronto armado na luta por terras registrados na região dos Cerrados. Era o ano de 2008. Várias pessoas ficaram feridas, entre elas, parentes de Almesi. Saímos, porque o senhor aqui ia ficar lá, ameaçado de bala, tiroteio de bala. Eles armados, nós só as armas de Deus. E teve que sair mesmo. A redução nas ameaças só aconteceu com a intervenção da polícia. Normalmente os fazendeiros procuram aqui a Delegacia Geral, a gente faz uma diligência, uma ordem de missão e normalmente a gente constata a presença de pessoas armadas. Só em 2012 foram realizadas 8 operações na região entre Bom Jesus e Uruçuí. Foram apreendidas armas, a maioria espingardas, e encaminhadas à justiça. Mas o clima de paz é apenas aparente. Quem está mergulhado na rotina de fiscalizar a compra e venda de terras se cerca de cuidados. É que eu estou andando mais cautelosamente. Significa o que andar cautelosamente? Olhar para os dois cantos, né? Em determinados lugares eu não vou mais, né? Procuro sempre estar onde tem muitas pessoas. O juiz titular da Vara Agrária está fazendo a correção de todos os processos que tramitam na sua jurisdição. Na prática, é uma revisão das ações em busca de irregularidades. E ele já detectou algumas. É um número aproximado, cerca de 195 mil hectares são grilados. Falsidades em documentos, tá entendendo? Duplicidade de matrículas. Tem imóveis matriculados que chegam acima de 150 mil hectares, o que equivale, colocando isso a bilhões, esse em dinheiro, em cash, pagando. É muito dinheiro, é muita terra, é muito interesse envolvido. A maior parte dos pequenos produtores da região vive na terra em que nasceram e que foram de antepassados. Uma época em que os municípios davam terra sem uso aos agricultores. A doação não gera vínculo, um processo conhecido como aforamento. Muitos cartórios não reconhecem essas propriedades e elas acabam sendo vendidas a outras pessoas. Foi o que aconteceu com a terra que era cultivada por seu Cristóvão, que agora tenta, na justiça, recuperar o território plantado em Santa Filomena, no sul do Piauí. Desde 2009 que a gente vem lutando, vem gastando dinheiro, às vezes a gente gasta com advogado, nós já chegamos até levar a polícia lá uma vez pra gente ver. E toda vez que ele vai lá atacar, a gente corre lá na frente para ver se ele para um pouco, a gente, de novo, quando a gente tenta cercar, eles não deixam cercar. Terras do Cerrado, sem dono no papel, estão sendo arrecadadas e incorporadas ao patrimônio do estado do Piauí. O processo é feito pelo INTERP, o Instituto de Terras do Estado. A arrecadação sumária tenta diminuir as terras sem produtividade. Mas, segundo o juiz que cuida da Vara Agrária, o processo estava sendo feito de forma ilegal. Pessoas estariam supostamente usando o INTERP para aumentar as especulações e venda irregular de terras que cada vez se valorizam mais. Ela vinha sendo feita de forma descompassada, de forma que não atendia dispositivos legais e a própria Constituição. O INTERP, que é a autarquia responsável pela parte de regularização fundiária do estado do Piauí, chegava nos cartórios, pedia uma certidão que naquela área, determinada área do Cerrado piauiense, não existia matrícula sobre ela. E era expedido a certidão, imediatamente era feito o procedimento de arrecadação sumária dentro do INTERP. Há relatos, que também está sendo apurado, que se colocavam poceiros lá sem nunca ter pisado lá,
para que essas áreas fossem transferidas para esses poceiros, né? Com política agrária, para referendar o que está na Constituição. Segundo a denúncia do juiz, são produtores laranjas. Eles recebem as terras apenas no papel, pagando pouco por elas. Dias depois, as mesmas terras são vendidas a preços milionários para os grandes investidores. Imediatamente, esse título sai dos poceiros e vai para o grande empresário. Um poceiro que pagou R$18 mil tem certificado em matrículas, em imóveis aí de imóveis nos cartórios, que imediatamente a terra que é comprada por, vamos supor, 15 mil, é vendida no outro dia por 10, 15, 20 milhões de reais. A denúncia levou o Tribunal de Justiça a bloquear matrículas de mais de 1.000 hectares de terras na região. Uma área superior aos 700 mil hectares hoje plantados. Essas terras não podem mais ser objeto de negociação, essas terras não podem receber mais, serão oferecidas a penhora. O Interp nega que haja má-fé na arrecadação de terras devolutas. O diretor do Instituto garante que as intervenções feitas no Cerrado têm o objetivo de garantir que os produtores possam continuar com a atividade agrícola. Tudo conforme a lei. Todas as terras que o Estado tem arrecadado administrativamente, ela tem sido feita em cima para regularizar situações que chegam aqui ao Interp. Se acontece de uma pessoa de vir em nome de um poceiro e depois ele vender para outros, aí foge a nossa competência. Enquanto a análise dos casos não termina, imóveis seguem sem poder plantar ou colher, atrasando um negócio que pode mudar para sempre os destinos do Estado. Quem sofre com isso é exatamente o Estado do Piauí. Quem sofre com a grilagem é o Estado do Piauí. O nosso objetivo é regularizar a situação para se criar um clima de paz e se ter condição de oferecer condição a quem vem investir.